Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando agora mais uma edição do Pred News para você. O nosso tema de hoje é como escolher bem o seu imóvel na hora da compra. Quais características você deve prestar atenção para depois não ter uma tremenda dor de cabeça? Para falar comigo sobre esse assunto, Simone Barros, que é corretora de imóveis. Oi, Simone, seja muito bem-vinda. Oi, bom dia, obrigada. Bom, Simone, tem muitos pontos que a gente deve levar em consideração, mas qual característica você acredita ser assim a primordial, a principal, a primeira coisa que se deve pensar quando vai escolher o imóvel? A primeira coisa que a gente faz é traçar o perfil do cliente para que a gente possa dar um conforto nele maior na escolha do imóvel dele. E para mim, uma da primeira coisa que ele deve ver é a localização, né? Ver direitinho, traçar a rotina dele para ver se de fato a localização que ele queria serve para ele, ou se a gente vai direcionar ele para uma localização melhor, assim explicando para ele o porquê, né, um conforto melhor do dia a dia, da rotina dele, se ele tem filhos, se é uma pessoa solteira, se ele tá atrás de casa, né, solta, ou uma casa de condomínio, ou um apartamento, e aí a gente vai direcionando, né? Então, ver a questão, a posição do sol também, do andar. Conversando com ele, a gente vai conseguindo tirar as características de um imóvel, de fato, que vai atender ele melhor. E aí, depois da localização, né, de traçar todos os perfis dele, uma das coisas que a gente atenta bem é a questão da documentação, se o imóvel que ele decidiu está desenrolado com a parte burocrática, né, se vai atender ele nas capacidades financeiras de pagamento. Então, existem vários critérios que a gente pode ajudar o cliente a tomar a decisão do seu imóvel. Né? Uma das características, digamos assim, físicas do imóvel é a questão da incidência solar. Como avaliar isso, Simone, para fazer uma escolha certa? A posição solar aqui em Teresina é bem relativo, né? Porque o nosso Sol, ele gira em um certo período do tempo. Então, assim, ele sempre pega um pouco de Sol em algum lado. Então, assim, se o cliente disser que eu quero um imóvel 100% na sombra, se for um prédio, é até difícil a gente direcionar ele. A gente explica tudo, Sol. Em alguma parte do ano, vai pegar Sol em algum lugar do imóvel. Aí a gente vê com ele o que é que ele prefere, o sol do primeiro semestre, o sol do segundo semestre, né? A gente explica para ele quando ele está virado para o nascente, para o poente. É aquela parte que eu falei do início. Um imóvel, você não consegue pegar 100%, entendeu, de pontos positivos para o cliente. Ele sempre vai ter que abdicar de algumas situações. Essa questão da incidência solar, ela chega a afetar o valor do imóvel? O imóvel pode custar menos ou mais por conta disso? Sim, afeta sim no valor do imóvel. A questão do sol, o preço do imóvel, ele termina tendo um valor mais atraente, né? Por quê? Porque é a questão do sol, né? Então, assim, morar em Teresina, você sabe que o sol daqui de Teresina não é um sol fácil. Então, quando você chega, você quer conforto, você quer qualidade de vida, você quer um ambiente mais fresco. Então, sempre existem pavimentos, se for apartamento ou até se for casa também, onde a parte do sol ele tem um preço diferenciado. Outra questão importante, Simone, diz respeito à localização. A localização, dependendo da cidade, né, se é capital, se é interior, enfim, mas dependendo do bairro, pode ter um acréscimo também? E aí, como escolher isso pensando, é mais distante, mas tem outras características que compensam? O corretor consegue fazer essa ponderação com o cliente? Sim, a questão da localização, geralmente há regiões que são mais valorizadas, sim, né? Como aqui em Teresina, a região da Zona Leste, é uma região que ela tem um valor diferenciado devido
a valorização mesmo, né? Então, assim, os imóveis da Zona Leste aqui em Teresina, ele tem uma valorização diferenciada, assim. Voltando aqui às características do imóvel, tem algo que o comprador, que o cliente tem que notar, por exemplo, com relação à estrutura da casa, a parte elétrica ou a parte mesmo de frente, se tem garagem, o que a pessoa deve se atentar para fazer uma boa escolha? Sim, tem a parte estrutural que ele avalia sempre, por quê? Porque dentro dessa decisão dele de comprar o imóvel, ele também tem que ver a questão financeira com relação à construção, à reforma, porque todo mundo que compra um imóvel, ele quer colocar o imóvel, adaptar o imóvel às suas necessidades, quer colocar de acordo com os seus gostos, então ele tem que estudar a parte estrutural do prédio, ver quanto tempo tem, ver a questão da garagem, sim, né? Se é coberta, se não é coberta. Então, dentro da tomada de decisão dele, ele também tem que avaliar isso. Aí, nesse sentido, então, Simone, seria bom ter acesso à planta do imóvel antes da compra, para você ver se é possível, talvez, uma reforma do jeito que você quer, ou no futuro subir uma laje, um andar em cima. Seria bom fazer isso? Vocês aconselham isso? Sim, mas assim, com relação à laje, a subir a laje, a gente também consegue direcionar ele a um imóvel que já tenha todas essas características dele. Agora, às vezes ele encontra um imóvel que o preço dele está mais atraente, entendeu? Mesmo ele tendo um projeto de levantar, de mudar a parte hidráulica, elétrica, tudo isso, mas ele tem que avaliar bem direitinho para ver se vale a pena, porque às vezes uma reforma dessa, com a economia que a gente está aí, dos preços de materiais de construção, pode viabilizar até o processo dele. Então, nesse caso, a gente procura sempre dar outras opções de um que já tenha pelo menos 80% do que ele procura, né? Então, essa questão de planta, de hidráulica, elétrica, de saber como é que conhecer a edificação da casa para a futura reforma dele, é um ponto bem decisivo também. Simone, e tem algo que você diria que você aconselha a seus clientes, claro, e que você diria para os nossos espectadores? Fuja disso quando você vê no imóvel. Algo que seria uma característica muito negativa que as pessoas devem tentar evitar ao máximo. É a questão estrutural do imóvel, né? O tempo do imóvel, a questão da documentação, porque quando você faz uma reforma, como você fala, de pavimento superior, isso já requer não só despesa com materiais de construção e reforma. Isso também gera uma despesa documental, de registro, entendeu? Então, é bem burocrático. Então, se ele pensa em fazer algo mais requintado, eu diria para ele, não, vamos atrás de um imóvel que chegue pelo menos a 80% do que você quer reformar, né? Porque, ou então comprar até um terreno, um lote, e fazer a aquisição de terreno e construção, né? Porque, assim, você pegar um imóvel velho, com estrutura velha, hidráulica, elétrica, para você reformar, eu digo de imediato, é melhor você fugir disso aí com a economia que a gente está hoje, ou fazer uma aquisição de terreno e construção, ou a gente ir atrás de um imóvel que vá se adaptar melhor a ele, com o que ele está procurando. Porque, às vezes, preço termina saindo mais caro. Você tem percebido que o mercado está se encaminhando mais para isso? As pessoas estão preferindo agora, optando por comprar um imóvel novo ou até por construir, do que fazer a aquisição de um imóvel já usado, por conta disso que você já falou, dessa nossa situação econômica do país? Olha, hoje o mercado ele tá bem dividido, né? Como no início da pandemia teve um boom de casa de condomínio, entendeu? Até casa solta, mas um pouco mais de condomínio, de lotes para construir, né? Devido a essa parte mesmo de qualidade de vida, de ter mais ar livre, né? De ter mais
como é que se diz, de ter mais conforto, privacidade, né? Porque hoje em dia, apartamento, você fica um pouco limitado. Mas já há uma transição de apartamentos também, de gente que está em apartamentos menores, que é um apartamento maior, porque a questão do apartamento é a comodidade de você já encontrar ele pronto, né? Tem a questão da segurança também. Então, o mercado está muito dinâmico, como existe também uma demanda muito grande para terreno e construção. Então, hoje o mercado está bem diversificado com relação a escolhas. O fato é que as pessoas estão saindo dos imóveis menores. Né? Agora, tem perfil para todos os lados. Tem perfil para um apartamento já de alto padrão, tem perfil que já quer construir uma casa, né? Terreno e construção, tem perfil que já quer encontrar a casa pronta. Então, isso é bem místico com relação à escolha. Não tem como falar assim, tá mais isso, porque o mercado está mudando muito rápido e toda hora. Aí, por isso que o mais indicado é você contratar o serviço de um profissional que vai poder lhe indicar, né, qual o melhor caminho a se seguir. Sim, vai ajudar ele a tomar uma decisão, como eu falei no início. Tomar uma decisão de uma compra de imóvel não é fácil, entendeu? Porém, a gente tem que deixar ele ciente de todo o mercado, que o mercado pode trazer de mais conforto para ele, de ser mais prático no dia a dia dele. Porque às vezes ele quer uma casa lá na Zona Sul, né? Uma casa muito boa na Zona Sul que vai atender todas as demandas dele. Aí a gente mostra a questão dos filhos, a questão do que vai atender ele no dia a dia. Vai compensar? Então, assim, o cliente, ele tem que abrir mão de alguma coisa. Tá certo, então, Simone, muito obrigada por todas as dicas, todas as informações. Simone Barros aqui, corretora de imóveis. Espero que a gente tenha te ajudado a pensar um pouco melhor na hora de comprar o seu imóvel. Você já sabe, tem Prednews também nas redes sociais e todas as informações sobre o universo imobiliário no www.prednews.com.br. Até a próxima!